Boa noite, trilheiros do meu Brasil, amigos do Trilha Espírita, que estão frequentemente aqui conosco nas nossas quartas-feiras, né? Que são os dias da nossa live, né? É o dia das nossas entrevistas, onde a gente traz pessoas que já trabalharam, que já aprenderam, que têm conteúdos que devem ser compartilhados entre nós, né? É um prazer sempre muito grande receber todos que aqui comparecem para prestigiar esse momento ao vivo. Fica sempre a lembrança que, se você não puder ver ao vivo, ficará depois disponível, gravado nas nossas páginas, né? Aqui no Trilha Espírita, seja no Instagram, Facebook ou no YouTube. Você sempre terá a oportunidade de rever esses nossos encontros, né? Até porque são grandes aprendizados, grandes pessoas, então a gente está sempre nos corrigindo e aprendendo juntos. Vamos a um ajustezinho aqui. Hoje nós temos um assunto super interessante. Nós vamos falar um pouquinho sobre leis morais, as leis que trazem no seu conteúdo a parte mais forte dos ensinamentos cristãos. E a nossa convidada de hoje é a Juliane, e eu vou chamá-la para dividir comigo. Na verdade, eu que vou dividir com ela, né? Porque ela vai estar aqui trazendo os seus conhecimentos e as suas informações. Boa noite, Juliane, tudo bem? Boa noite, Mirgo, tudo bem? Prazer estar Tudo. aqui mais uma vez. Deixa eu arrumar minha câmera. Tá Uhum. É que melhor? quando dá aquela acertada de meia meia, a gente fica É, meio desenquadrado. Eu também tive que fazer esse ajustezinho agora há pouco. prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigada pelo convite, pelo Trilha O prazer é Espírita. todo nosso, né? Aqui do Trilha, a gente sempre admira muitas pessoas que estão sempre estudando e que se dispõem a compartilhar aquilo que sabem. Eu até eu vi uma frase, eu achei muito interessante, mas não guardei o nome do autor, mas fala assim, que o conhecimento que é guardado só para si é como se ele não existisse, né? Ele não Uhum. transforma o mundo, né? Então, quando a gente se dispõe a compartilhar aquilo que a gente sabe, a gente tem dá a nossa contribuição, né, na construção de um mundo melhor. E É dessa forma, verdade. nós aqui do Trilha te agradecemos. Eu que agradeço, porque, na verdade, o aprendizado, ele vem primeiro daquele que se propõe a compartilhar, porque a gente sempre é o maior aprendiz de nós mesmos, né? Nós somos os maiores aprendizes. Então, eu sempre digo que eu sou uma estudante em tudo que eu falo, né? Tanto na minha área profissional como no espiritismo, nós estamos caminhando nesse universo de conhecimento que Kardec nos propiciou através da codificação da obra e que a gente ainda precisa aprender tanto, né? É Perfeito. muita informação, é bastante informação, e a cada nova leitura a gente tem um novo olhar. Por isso Sim, é que é importante a gente ter o estudo, a perseverança e a disciplina nesse estudo, tal qual Emmanuel falou para o Chico, né? Que é disciplina, disciplina, disciplina. Então a gente precisa sim. dessa disciplina no estudo também, porque a nossa mente ela se adequa às questões do dia a dia, das mudanças da sociedade. Então a gente vai também entendendo diferentemente aquela leitura que a gente fez há um tempo atrás, né? Quem nunca leu um livro, às vezes numa idade, na juventude, e depois lê o livro novamente, depois de muitos anos depois, e tem uma outra percepção totalmente diferente. Por isso que eu Ou até acredito. comenta, né? É, Como é que eu não vi isso, né? Já estava exatamente. lá, né? É. Bem, gente, nós já estamos com saudade da Juliane. Ela esteve aqui em agosto do ano passado, né? Olha só, o tempo voa e a gente conseguiu agora um espacinho novamente na agenda dela. Para quem não a conhece, a Juliane Penteado Santana, ela é espírita,
advogada, professora universitária na área de direito previdenciário e presidente da Associação Jurídico Espírita do Mato Grosso do Sul, do Brasil ainda? Ou Sim, ainda, né? ainda. Uhum. Então, e presidente da Associação Jurídico Espírita, tanto aqui do Mato Grosso do Sul quanto do Brasil. E ela hoje vai falar para a gente um pouquinho do nosso tema, que chama Ajuda-te que o céu te ajudará. Antes de a gente passar a palavra para ela, já até por um conhecimento anterior que ela nos trouxe, a Associação Jurídica Espírita, que é presidida por ela trabalha basicamente um foco nas leis morais, né, que são trazidas pelo livro dos Espíritos, que é todo o terceiro livro que compõe aquela grande obra inaugural da doutrina dos Espíritos, né, que a voz do Espírito da Verdade com seus trabalhadores trouxeram até nós. E essa obra ela é complementada pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que seria um desmembramento, um aprofundamento nas condições morais dos ensinamentos do Cristo. E hoje nós vamos aqui estar atentos, né, para poder ouvir o que a Juliane tem para nos trazer sobre esse tema tão forte, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Obrigada. Suas palavras. Obrigada, muito obrigada. Bom, eu pensei em falar sobre esse tema pensando no momento atual que a gente vive, que nós vivemos nesse momento, né, uma transição, um momento de transição planetária, mas ainda vivemos sobre um planeta de provas e expiações. E nós estamos atravessando um período extremamente difícil para o planeta, de uma maneira coletiva e individual. Então, coletivamente, um vírus que causou uma pandemia, que transformou as rotinas das pessoas nas suas individualidades, trouxe limites, limitações, trouxe um caos econômico para o Brasil especificamente, mas para o mundo também, e trouxe muita morte, muitas perdas, muitas pessoas que desencarnaram, famílias enlutadas, famílias sofrendo. E a gente tem uma mania, o cristão, né, como um todo cristão, eu entreguei para Deus. A gente não tem uma frase que a gente fala assim, eu entreguei para Deus. Ah, isso aí eu já entreguei para Deus, não é? Sim, E ocorre que Deus, se nós observarmos de uma maneira mais ampla, Deus nos criou, mas Ele nos deu o livre-arbítrio. E se Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu a capacidade de progredir. Ele deu a cada indivíduo, a cada ser, a cada espírito que somos, enquanto aqui encarnados, mas Ele nos concedeu inúmeras oportunidades. E através dessas oportunidades, nós temos o poder de transformar e de fazer o nosso próprio caminho. Então, é muito comum a gente projetar para Deus uma responsabilidade que é nossa. Ou seja, se Deus nos criou com inúmeras potencialidades e Jesus, na condição do nosso governador do planeta Terra, o nosso grande irmão, né, aquele que conduz esse planeta, que coordena toda este planeta Terra, ele disse que nós somos luzes. Né? E que nós temos a mesma capacidade, tudo aquilo que ele fez, que nós poderíamos fazer. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós fazemos o que com as nossas potencialidades? Nós escondemos as nossas potencialidades. Ou nós nos acomodamos às nossas potencialidades, que são os nossos talentos. E teimamos em progredir. Então, se nós não progredimos o suficiente ou tanto, foi por muitas vezes um comodismo ou uma inércia de nossa parte. Ou até uma teimosia em não enxergarmos a necessidade de avançar. Cumprimentar aqui meu colega Leandro Pereira, advogado, passando aqui para dar um oi. Oi, Leandro. Oi. Boa noite para todos que estão chegando aí, né? A gente está recém começando, né? E o que a gente percebe... Desculpe, Não, pode falar. Pode continuar, termina. Não, então a gente percebe que a partir daí
a gente não se movimenta o suficiente que nós poderíamos nos movimentar. Só que para que isso aconteça, é necessário, às vezes, uma ação contrária para que a gente reaja, né? E é aí que a gente, às vezes, falha. É aí que falhamos, porque poderíamos ter nos adiantado um certo progresso se tivéssemos usado de mais sabedoria. Mas eu queria que você... Pode falar o que você queria dizer, que daí eu dou continuidade. O que a gente percebe que muitas vezes nós nos esquecemos da grandiosidade que nós somos, né? Nós nos posicionamos como espíritos. E se a gente mergulhar um pouquinho no estudo da base, a gente vê que sempre há necessidade da união de dois elementos orgânicos iniciais da humanidade, da criação divina, que é o espírito e a matéria. Mas é sempre o espírito que age e a matéria que reage. E quando nós abdicamos do poder de agir, nós agimos materialmente, nós temos que ser instigados. Então a gente acaba recebendo alguns cutucões para que a gente exercite aquilo que de natureza deveria ser feito pela gente, que era agir, trabalhar, né? Uhum. E até existe eu sempre peço até se você puder trazer um esclarecimento, porque às vezes as pessoas falam, tem a lei do trabalho, né? Então a pessoa pensa assim, mas se eu não estiver empregada, eu vou estar trabalhando, né? Então mostrar um pouquinho dessa distinção da lei do trabalho espiritual com a questão do trabalho material do dia a dia. Exatamente, porque quando falamos de ajuda-te, o céu te ajudará, a gente já vai para o Evangelho, onde está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11, que Jesus disse, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á. Essa é uma verdade que Jesus deixou para nós refletirmos. Ele disse categoricamente, pedi e vos dará, buscai e achareis. Ou seja, ele dá uma ação e dá uma contração daquilo, uma consequência da contração não, mas uma consequência daquela ação, né? Ele traz as oportunidades. Isso significa o quê? Que depende de nós. Depende de nós. Exatamente, Tereza. Todos os verbos no imperativo. Ele categorizou essa situação. Ou seja, basta que nós estejamos com essa disposição, essa vontade. Primeiro, essa vontade de buscar aquilo que nos falta, que necessitamos, de pedir. E essa coisa do pedir, eu faço muita relação, sabe? Com algumas técnicas atuais de meditação, que o pessoal fala muito das palavras positivas, de pensamentos positivos e mantras, né? Existem várias religiões ou outros tipos de rituais que relacionam a esse tipo de comando. E veja que isso nada mais nada é do que uma prece bem feita. Quando você faz uma prece bem feita, que não é uma prece longa de meia hora, é uma prece bem feita, aquela oração que você realmente se conecta com o Criador. E essa conexão Criador e criatura é quando você está olhando para si mesmo, na verdade. Você projeta a si mesmo para que o Criador possa chegar até você, porque Ele está. Ele está. Nós é que precisamos chegar até Ele. Assim como Jesus também, né? Jesus está aí para que possamos buscá-lo. Então, a partir já dando sequência, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele correlaciona, já fazendo resposta à sua pergunta, a lei do trabalho, que é o princípio da lei do trabalho e a lei do progresso. Se eu busco o progresso, eu preciso agir. Aí você disse, mas eu estou desempregado. Alguém pode pensar, mas eu não estou trabalhando, né? Mas esse é um trabalho profissional. O trabalho ele pode ser realizado de inúmeras maneiras. Eu que atuo na área previdenciária, atendo muitas pessoas. Doutor, eu vou me aposentar, mas eu vou agora me dedicar a tal coisa da minha vida. Eu vou me aposentar, mas eu vou ter mais tempo para me dedicar a X situação. Eu vou fazer um outro curso. Tudo pode ser um trabalho. O trabalho do ponto de vista do Evangelho é aquele trabalho onde você
consegue progredir, que você consegue fazer uso dele para o seu progresso, assim como para a sociedade que você vive. Se a pessoa, por exemplo, quiser estudar, é um trabalho. Porque o nosso maior objetivo, neste planeta, na nossa existência, não vai ser perguntado para nós o que você fez necessariamente. Vai ser perguntado o que você aprendeu. Claro, esse vai ser perguntado é a nossa consciência, né? Porque a gente não tem essa figura de um inquisidor quando a gente desencarnar. Mas o inquisidor quem é? Somos nós mesmos, porque a lei de Deus está na nossa consciência, como está descrito lá no Livro dos Espíritos. Pois bem, dentro desse aspecto, quando nós buscamos, então, através do trabalho, o trabalho nesse sentido amplo, nós temos o progresso. Então, essa lei do progresso vem na consequência como esse filho do trabalho, portanto, sendo, portanto, suas leis que se correlacionam com essa frase, ajuda-te que o céu te ajudará. Mas o que eu queria propor para os nossos ouvintes hoje, nesse tema, eu gosto muito de autoconhecimento, de coisas que nos remontam ao autoconhecimento, a buscas pessoais. E de uns anos para cá, eu tenho refletido muito sobre mim mesma, claro. Eu tenho já, talvez, mais de 20 anos no espiritismo, contando juventude, né, adolescência. Perfeito. E ao longo desses anos, eu gosto de dizer uma coisa, que eu não escolhi o espiritismo, na verdade, eu escolhi o espiritismo, mas eu só permaneci no espiritismo pela dor. Porque tem gente que fala assim, foi pelo amor ou pela dor? Né? Eu entrei pelo amor, porque foi aquele conhecimento que veio para mim, eu achei tudo perfeito, encaixado, mas eu só permaneci pela dor. Porque eu vi a necessidade de que todo esse conhecimento fosse aprimorado e fosse realizado por mim na prática. E ao longo dos anos, você também deve concordar comigo, que a gente vai levando as nossas apunhaladas da vida que nós mesmos causamos. Quando a gente consegue perceber que as coisas acontecem conosco porque nós demos, de certa forma, alguma causa a ela. Às vezes, a forma como nós acordamos numa manhã, se nós acordarmos já irritados e xingando e brigando com todo mundo, fatalmente você pode bater o carro. Você vai atrair o que para isso? A mesma energia pesada, né? Eu lembrei até de um filme que eu assisti com a minha filha esse final de semana retrasado, que é um filme brasileiro, Pai em Dobro, que tem no Netflix, com aquela menina Maísa. Ela tem dois pais e tal, e ela fica dividida em saber quem que é o verdadeiro pai. E me atentei falando disso, lembrei que uma cena ela fala assim, pode deixar, ela estava tentando entrar num prédio e ela não tinha autorização. Então ela disse assim, pode deixar que eu estou, eu não lembro a palavra, mas eu estou leve, tudo dá certo quando o pensamento é positivo. E aí tudo realmente acontecia, as portas iam abrindo facilmente e tal. E é verdade, quando a gente se encontra numa situação de conflito, é hora às vezes de parar, respirar, não agir. Só que para a gente saber ter essa sabedoria e chegarmos a isso, precisamos às vezes passar por várias turbulências. Não é verdade? Principalmente se a gente for muito mais teimoso que o que deveria. Principalmente se a gente for muito arrogante, né? Ou seja, aquilo vai doer aonde nós mais temos dificuldade em alterar na nossa programação, vamos dizer assim, reencarnatória. Porque na nossa programação reencarnatória, a gente vem com os desafios para burilar o quê? Burilar o nosso ser, que está ainda cheio de agruras, de defeitos, né? de características que precisam ser apuradas. E às vezes aquela mesma característica que ela pode ser negativa, ela se transforma em algo positivo. Por exemplo, se você é uma pessoa muito combativa, como, por exemplo, Saulo de Tarso, né? Que mudou o nome para Paulo.
Ele é o maior exemplo que nós temos no Evangelho, que transformou toda aquela energia que ele tinha, que era para buscar condenar o Cristo, né? Acabar com o cristianismo, melhor dizendo. Ele transformou quando ele caiu em si. Ele transformou toda aquela energia para algo positivo. Então, a luz e a sombra, elas estão assim. Quando a gente consegue fazer luz, aquilo que é uma característica nossa, latente, mas que ela pode ser trabalhada como um diamante, é aí que nós progredimos. Mas como que faz isso? É através de trabalho. E como que é esse trabalho? Estudo, ação, pensamento. E é essa proposta, voltando ao que eu queria colocar aqui para nós, é aquela pergunta do Livro dos Espíritos, 919. Qual o meio mais prático, o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Aí os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, para que a gente consiga fazer todo esse trabalho de eu falo ou não falo, eu ajo ou não ajo, eu respondo ou não respondo, eu preciso me conhecer. Se eu não tiver conhecimento sobre mim mesmo, eu posso me enganar muitas vezes. Eu posso achar assim, é aquela pessoa que quer começar a fazer uma academia, que não gosta de acordar cedo, não gosta de acordar muito cedo, mas ele se matricula para chegar às 6 horas da manhã na academia. Ele sabe que ele não vai cumprir aquilo porque ele não gosta de acordar cedo. Então, ele já está fazendo de propósito, se matriculando um horário que ele não vai cumprir para não fazer academia. Né? Não é verdade? Sim. É aquela pessoa que quer se enganar. A gente quer se enganar. Não, mas eu me matriculei, eu estou tentando fazer. Está tentando nada. Não está tentando nada. Na verdade, você está se enganando, está achando que está enganando todo mundo. E assim a gente faz com os nossos defeitos e as nossas imperfeições. Eu sempre faço essa questão do conhecer-se, né? Eu faço uma brincadeira, às vezes, em palestras, né? Falo, olha, eu consigo saber o seu futuro, né? Fala, mas como, né? O cara já está no centro espírita, já imagina que é macumba, né? Fala, não, eu sei o que vai acontecer com você. Mas como assim você pode saber? As coisas que vão acontecer com você são exatamente aquelas coisas que deram errado no passado. As coisas que deram certo, você não vai repetir a tarefa. Você vai ter tarefas, vai ter desafios, vão ter fatos na tua vida que vão te levar a enfrentar aquelas coisas que são as maiores dores. Então não é que a pessoa imagina, e aí vem, eu acho, a profundidade maior da lei do trabalho, que você vai ser submetido a tarefas idênticas. Todo trabalho concluído, ele está encerrado. Então, se você aprendeu sobre alguma área, aquela área especificamente não vai mais ser exigida de você. Vai te exigir em uma área que você não sabe. Porque é a multiplicidade a grandiosidade de Deus. É a velha história, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Uma das características de Deus é a onisciência, ele sabe de tudo. O que é que ele vai trabalhar em nós? O processo de amplitude de conhecimento. E esse trabalho, como você bem disse, ele é basilar para o progresso. Não existe evolução sem movimento, né? O próprio Cristo, quando você traz a máxima do Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que é que significa a vida, né? nesse conceito? A vida é movimento. A característica mais marcante da morte é a inação, é falta de movimento. Se você quer saber se alguma coisa está morta, ela está em falta de movimento. Ela não, às vezes a pessoa sempre pensa, não estou respirando. Não, é a falta de movimento. Porque tem muita gente que está jogado no sofá e está morto. Né? Por quê? Porque ele não está agindo, não tem vida nele. A vida é um movimento. Então, toda ação que a gente faz em direção a alguém, em direção a um conhecimento, em direção a um desafio, nós estamos trabalhando espiritualmente, né? E é perfeito o que você nos trouxe nesse sentido de nos impulsionar no processo e continuar aprendendo. Porque botar em ação só a força da inteligência, às vezes você te limita. Você precisa pensar, desejar, mas você precisa agir. Né? Como foi falado já pela Tereza e você falou.
o Cristo nos pede, nos coloca em situações de imperatividade, de obrigação, né? Sede perfeito, né? Ele não está te perguntando se você quer ser perfeito. Ele está nos colocando uma obrigação. Vai e seja perfeito. Peça. Se você não pedir, nada vai, né? Só que para pedir é o quê? Eu gostaria de tal coisa. O que você tem que fazer? Um movimento, uma ação em direção àquilo que você deseja. Senão jamais as coisas vão acontecer. E nisso ficou muito claro e ficou até interessante a forma forte que você colocou e da necessidade que a gente tem de continuar aprendendo, né? Eu penso que todos nós temos muito a aprender todos os dias. E me toca muito realmente essa pergunta do Livro dos Espíritos, que é quando os Espíritos remetem ele disse, um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo, né? E a gente tem o Santo Agostinho, que também falou, conhece-te, aceita-te, supera-te. Conhece-te, aceita-te, e supera-te. Não adianta você se conhecer, mas também não se aceitar como você é. O passo para que possamos também nos superar é importante a aceitação de que você é assim. Não é o síndrome de Gabriela, né? Alguns já devem ter ouvido falar, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, a gente tá numa, né? Não é a síndrome de Gabriela. Mas o conhecer-se é você saber quais são os seus limites, o que você gosta, o que você consegue tolerar, o que você não gosta. E aí, a partir desse conhecimento, desse autoconhecimento que você identifica ao longo da observação de si mesmo, da meditação. E a meditação, quando a gente coloca isso nas nossas falas, não é a meditação pura e simples, o ato de ficar ali como um monge. Não, é a meditação constante. É você estar o tempo todo observando ao seu redor, analisando aquilo em estado de meditação, no sentido de observar os fatos e os acontecimentos, sem se manifestar muito pela força do fígado, né? A gente tem um destempero, muitas vezes, que fala mais do que nós mesmos. E quando você passa a se observar, você já evita situações que você não tolera, você consegue, ou então encarar situações com mais fortalecimento. Você não vai mais marcar uma academia às 6 horas da manhã, você vai encontrar um outro horário que fique mais confortável para você, que você vá cumprir. Se você tem um vício, não, eu quero parar de falar mal da vida alheia. Eu já identifiquei isso em mim. Eu sou uma pessoa que gosto de fazer fofoca. Eu não posso ouvir uma história que eu quero contar para todo mundo, né? Dá aquela coceira. Aquela coceira. Eu sei que eu sou assim, então o que eu vou fazer? Eu vou evitar de saber. Você chegou perto de mim, você fala, Juliane, deixa eu te contar uma coisa, você já fala, não vou nem ouvir. Ah, desculpa, vou ali, estão me chamando ali. Nem escuta, para que você já não tenha que trabalhar esse momento, eu não vou contar. Percebem que a gente tem que se conhecer o suficiente para saber antes de fazer, mas é o autoconhecimento. Porque eu tenho uma defesa para isso. Eu sempre, quando a pessoa fala, vou te contar um segredo, uma coisa que eu não quero que você conte para ninguém. Fala, se o segredo é seu, se isso você não consegue guardar, por que eu tenho que guardar? Então, se você for me contar, não vem pedindo que eu vá guardar segredo, porque o segredo é seu. E não vai transferir essa obrigação para mim. Pois é isso. Então, é uma forma de a gente se defender dessa questão de falar, do leve e traz. Então, ou que nem uma forma mais educada, é aquela, o que você vai me contar vai resolver algum problema para você, vai ser bom para a pessoa que você está falando, ele vai resolver a situação, né? Não, se não for não, então vamos passar de assunto, vamos falar de outra coisa. Então acho que é interessante isso. Isso aí.
Então, Santo Agostinho, ele nos deu um roteiro para isso, para a gente se conhecer e a gente fazer os questionamentos. Esse roteiro está lá, esse exame de consciência. Como que a gente faz esse exame de consciência? Então, a gente falou aqui, a gente viu a importância do agir, do trabalho, para conseguirmos o progresso. Então, para nos ajudarmos, para que o céu possa nos ajudar, para que o céu nos ajude, para que o Criador nos ajude, para que Deus nos ajude, eu preciso me ajudar. Eu preciso dar um passo para isso. Não adianta que eu não vou entender a matéria do conteúdo do semestre inteirinho e fazer a prova, só se eu for médium e alguém me passar as respostas, mas por mim mesmo não vai ser. Então, o trabalho tem que começar da gente, tem que ter uma ação. E aí, dando sequência nesse raciocínio, para isso nós precisamos nos conhecer. E esse exame de consciência que Santo Agostinho nos colocou, primeira coisa que ele fala, perguntai-vos o que fizeste e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Depois que já aconteceu, né, você vai dormir. Ele fala para a gente fazer isso todas as noites antes de dormir. Um exame de consciência. O que eu fiz hoje? E qual foi o objetivo por que eu fiz aquilo? Se eu fiz uma coisa boa, ótimo, eu fiz uma coisa boa. Mas eu fiz porque tinha alguém me olhando. Eu queria que o outro visse que eu fiz uma coisa boa. Eu queria que o outro visse, tirasse uma foto e colocasse no Facebook lá, para todo mundo ver que eu fiz, né? Aí já tem valor? Será que teve valor o que eu fiz? Qual a intenção da ação, né? Ou o contrário, eu fiz uma coisa que não foi legal, a pessoa ficou triste. Eu falei uma sinceridade que ele ficou chateado. Mas aí você vai se perguntar, pera lá, mas a chateação dele tem razão de ser? Eu falei com essa intenção? Não, não falei com essa intenção. Poderia ter evitado? Não, foi necessário que eu falasse, porque o que ele estava fazendo estava prejudicando outras pessoas. Opa, então ok, então eu estou bem. Percebe que às vezes uma ação ou não ação, ela pode parecer ruim a princípio, e ela foi boa, e às vezes uma ação boa parece ser boa, mas ela foi ruim. Sim. E tudo gira em torno de quê? Nossa autoiluminação. Porque mesmo naquele momento que eu fiz uma ação boa para ajudar alguém, aquela pessoa foi atendida. Que bom, ele foi atendido. Mas a minha autoiluminação ficou prejudicada. Porque a minha intenção não era, de fato, ajudar aquele indivíduo, né? Então, esse é um questionamento que a gente tem que fazer. E quando a gente vai fazendo esses questionamentos, nas nossas atitudes, nos nossos atos do dia a dia, é que a gente vai realmente se conhecendo. E com coragem para isso. Com a coragem de jogar isso na nossa cara, né? De escancarar essa verdade de quem nós somos. Nós não somos perfeitos. Entendendo que nós não temos essa perfeição ainda. Que, como você disse, sede perfeitos é uma busca. E aí, quando ele falou sede perfeitos, né? E aí Kardec veio e explicou pra gente, né? Olha, o homem de bem, os caracteres do homem de bem é aquele que busca isso, né? Não é que você já é espírita, é perfeito, é cristão, é perfeito. Não, né? Você vai buscar, é aquele que busca essa renovação dia após dia. Então, se você está... impõe restrição sobre as suas más inclinações, né? Isso, pelas suas más inclinações, exatamente. Então, quando você está nesse trabalho de transformação das suas más inclinações, e veja que eu falei transformação, né, das inclinações, porque às vezes ela é um potencial mal trabalhado. Né? Direção errada. É uma direção errada, né? Uma direção errada. Você trabalha melhor essa energia, esse seu potencial para fazer para coisas boas. Bom, e aí, dando sequência... Deixa eu só até aproveitar, eu lembrei de uma frase que é super interessante, às vezes, para a pessoa poder ter essa percepção, né? No livro Libertação, acho que, se não me engano, no capítulo 9, o André Luiz, ele interroga o Alexandre, que era orientador dele, assim, parece assim,
Alexandre, mas o que é o mal, então, né? Aí ele fala que é o bem feito com interesse próprio, né? Então, quer dizer, às vezes, fazer o bem é ruim. Não, fazer o bem é bom. Mas fazer o bem para quem? Né? Quando se faz um bem de interesse próprio, você está causando mal para alguma pessoa. Normalmente você fica com algo da pessoa para que você se enriqueça. Mas não é, Uhum. né? Você não faz por tirar dela, você fez para ficar. Você fez um bem para ti, mas foi um mal. Então, essas ações, às vezes a questão da direção da ação, a direção, o objetivo, quem é o alvo da nossa ação, acaba trazendo benefícios ou não, né? Lembrando sempre da base, amar ao próximo, né? Como você ama a si mesmo, mas não é amar a si, né? Primeiro amar ao próximo como você se ama. Então é importante que você entenda que essas ações, que esse trabalho que vai te trazer evolução, ele seja feito numa direção correta, né? Por isso que tem resultados diferentes a mesma ação. Isso, exatamente. E aí, nesse mesmo raciocínio de Santo Agostinho, ele também passa para o segundo ponto. Primeiro, você perguntar, né, se o que você fez, com qual objetivo, né, você agiu dessa forma. E a segunda, se fizeste alguma coisa que censurais em outrem. Às vezes, alguma coisa que a gente faz constantemente, você censura no outro. É aquela velha história do dedo apontado, né? Para o É, outro, mas tem 3, 4 três. apontados para você, né? Assim. Sim, E aí, essa também esse é um procedimento que a gente tem que fazer nesse exame de consciência, né? Porque a nossa capacidade é muito boa de olhar para fora, para o outro. Mas olhar para a gente. E quando a gente às vezes percebe que está repetindo coisas que nós censuramos. Nossa, mas isso é horrível. Eu não sou racista. Não, não sou racista. Mas aí você está praticando um ato de racismo dentro da tua casa. Não, é horrível ser racista, mas você está cometendo esse racismo na sua casa, no seu trabalho, com pequenas atitudes, com pequenos comportamentos, com alguma exclusão, né? Às vezes até sem perceber. Por quê? Porque a gente não sim, percebe mesmo que a gente está fazendo mal, porque é um vício. O mal, na verdade, acaba sendo um vício. Se não trabalhado, se nós não trabalharmos esse vício, ele vai se perpetuando até o momento em que a vida faz a gente parar com ele de alguma forma. De alguma forma, as leis do universo, as leis naturais, impedem que esse mal se propague para não atingir outras pessoas. De alguma forma, isso acontece. Às vezes, numa reencarnação expiatória ou coisa assim. Mas o vício, se ele não for barrado, ele vai se transformando num mal. E é por isso que a gente tem que ver, é igual criança. Quando você tem filho pequeno e você já detecta nele ali uma característica, esse aqui é bem petulante. Eu vou ter que uhum. torcer o nariz dele antes dele torcer o meu, né? Você deve ser pai, você deve saber o que eu estou falando. Sim, sim, Né? E a gente conhece isso, a gente percebe. Deus também, Deus é nosso pai, né? Deus também, Deus que é o sim, nosso pai. Então ele faz as coisas, as engrenagens com as leis naturais acontecerem para que a gente se aperceba também disso. Então, quando você perfeito. faz esse questionamento, né, em segundo lugar, eu fiz alguma coisa que eu censuro no outro? Opa, que coisa feia, Juliane. Estou falando que não é bonito fazer isso, estou fazendo igual. Olha, o que eu fiz? Não, vou reformular. Então, é a hora que você vai entendendo. Aí voltamos na pergunta primeira, né? Por quê? Com que objetivo? Qual foi o objetivo, meu objetivo de agir daquela forma? E aí tem a terceira, que é Perfeito. aquele nosso segredo que a gente não quer contar para ninguém. Se fizeste alguma coisa que não ousarias confessar. Todo mundo tem, né? Eu acho que todo mundo tem aquele errinho assim que a gente não tem coragem de contar para ninguém, né? Nem para o nosso melhor amigo.
quando você tem consciência, claro, né? Quando a gente tem Sim, consciência e não e busca de fato essa evolução, aquele errinho, aquela situação assim, "Ixi, isso aqui eu não vou contar nem para minha sombra. Eu tenho vergonha do que eu fiz." E a gente tem, nós cometemos esses erros. E é que esse é o erro, eu acho que mais dói, porque você enxerga ele, você viu que ele aconteceu, você já fez, e aí você vai ter que se virar de trabalhar essa sua aceitação. Eu acho que nessa terceira aqui é onde a gente precisa de fato usar da aceitação que Santo Agostinho falou. Conhece-te, aceita-te, supera-te. Então, primeiro, os dois primeiros a gente pode usar como conhece-te. Estou me conhecendo. Nesse terceiro, é o aceita-te. Eu aceito-te porque, olha, não, você fez isso sim. Olhar para frente, na frente do espelho, olha, você fez isso. Não foi bonito, é feio o que você fez. E agora, José, né? O que a gente vai fazer com é, isso? O que eu vou fazer com isso que eu já cometi? E não tem jeito, não adianta mais pedir desculpa, não tem como reparar, às vezes, nessa encarnação. Existem erros que a gente não consegue reparar com a própria pessoa com a qual a gente errou. E às vezes a gente vai reparar de uma outra forma, em forma de compensação para alguma outra uma instituição, ou um movimento, ou uma outra sociedade, ou até para outra pessoa. Mas para sim. aquela lá, às vezes não é possível mais reparar. Então, isso vai servir para que nós também trabalhemos essa a aceitação de quem nós somos de fato, evitando aí novas modalidades de erro, né? Perfeito. Até porque se você reconhece os equívocos, você começa a ter a chance de não reeditá-los, né? Agora, Uhum, se você não o reconhece como um erro, você vai reincidir novamente porque você está achando que está agindo certo, né? Então, uhum. e normalmente, mas assim, que realmente as maiores dores que todos nós carregamos, indiscutivelmente, são aquelas que a gente tem consciência que agiu errado, ou seja, nós sabíamos qual era o movimento correto e nós agimos equivocadamente, mesmo tendo consciência. Isso realmente causa uma dor muito grande nas nossas vidas. E aí a gente precisa trabalhar, por isso que ele disse da aceita-te. Santo Agostinho foi muito Uhum. sábio quando ele formulou Você essa quer, expressão. se você quer repetir as 3 frases, de repente alguém está aí Conhece-te, anotando, gente, ó, conhece, ela pegou de um estudo do Santo Agostinho, são 3 frases que servem de base para que a gente possa fazer o nosso processo de evolução. Ela vai ler as 3 frases novamente, se alguém quiser anotar ou procurar depois, fica mais fácil. conhece-te, aceita-te, supera-te. Ele deu ele formulou essa expressão para que a gente possa se autoconhecer. E Perfeito. ele, quando ele disse o aceita-te, eu faço essa correlação com a não culpa, para que a gente exerça também um perdão a nós mesmos. A partir do você disse muito bem aí que o que mais dói é quando você erra com consciência que aquilo é errado. Você sabe, você tem consciência daquilo e mesmo assim nós erramos. E essa é uma dor pungente, que é a culpa. Sim. E a culpa, ela não nos permite crescer. A culpa, ela nos faz amealhar no erro o tempo todo, ficar envolvido naquele erro e às vezes uma existência inteira ou mais de uma existência se remoendo naquela culpa. E É, por que ela não é boa? Porque quando você se remoe na culpa, você não consegue se sentir merecedor da evolução e é. barra as ferramentas para progredir. E A por isso cultura Santo hindu, Agostinho disse, a pode falar. cultura hindu diz que a culpa é um elefante nas costas, né? Então você imagina como é que uma pessoa pode progredir com um elefante nas costas, né? Ninguém, Exatamente. você fica preso naquele lugar, né? Então a gente, o esforço que nós deveríamos ou devemos fazer todos os dias para evitar cometer equívocos dos quais nós já temos consciência, para que aquela culpa não se assome no nosso coração, Uhum, né? Então, uhum.
porque ela vai ser, inclusive, um óbice no seu processo, no teu trabalho espiritual, em direção à evolução. Então, é muito importante que a gente esteja atento a essas condições e essas obrigações das quais nós já conhecemos, porque isso é uma exigência, né? Até lembrando aquela célebre frase, pergunta do Livro dos Espíritos, né? Que basta o homem não fazer o mal, né? O Espírito da Verdade, com a sua equipe, é muito taxativo, fala não. É necessário que você faça todo o bem no limite das tuas forças e do teu conhecimento. Ou seja, nós não seremos cobrados sobre nada do que nós não sabemos, mas nós seremos cobrados 100% sobre aquilo que nós já dominamos. Então, errar conscientemente talvez seja um dos equívocos mais doloridos e mais difíceis de serem superados, inclusive de a gente exercitar o auto-perdão nessas condições, né? Exato. E é aí que vem, como você disse, exercitar o auto-perdão e trabalhar essa culpa para que a gente possa dar o próximo passo, que é a da superação. Porque o supera-te, né? A superação de si mesmo. Saber que na próxima você já não vai fazer igual. E aí, dando sequência aqui, eu estou preocupada até com o nosso tempo, mas... Não, fica tranquila. O Instagram agora permite live de até 4 horas. 4 horas você não vai falar, né? Aham. Nós sofríamos muito com aquele... A gente sofria muito com aquele negócio quando batia 59 minutos, né? A sua live será terminada. Fala, tchau, oi, mano. Não, agora sabia disso. Olha, não, tá tranquilo. Legal. Até 3 horas e meia, hoje nosso público está à disposição da gente. Aí tem o quarto ponto. Se aprovesse a Deus me chamar neste momento em que estou lendo esta página, então serve para todos nós nesse momento. Ó. Se aprovesse a Deus me chamar neste momento, que eu estou aqui lendo essa página, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Será que eu teria medo de alguém? Ou vergonha, né? Vergonha. Sim. Quando o véu da ignorância de quem somos mesmo, porque nós temos o véu do esquecimento, melhor dizendo. O véu do esquecimento se desacortina e nós nos passamos para o outro lado da vida. Será que tenho algo a temer diante de alguém? Será que eu vou ter vergonha de alguém? Então, são questionamentos, claro, nós estamos nessa existência, nós tivemos várias anteriores que, né, realmente, nós temos muitas vergonhas, certamente. Sim. Certamente, todos nós que estamos aqui, nesse planeta, e passando por essa experiência de vida, nessa expiação aqui, que está sendo esse planeta Terra, nós temos muito a nos envergonhar, certamente, no passado. Mas nós estamos aqui, nesse momento, superando, passando, tentando ser melhores, tentando administrar melhor quem nós somos, os nossos erros do passado, para que a gente não fale mais, fale e progrida de verdade. E o importante é a gente pensar nessa existência. Também a gente não pode pegar essa pergunta aqui e jogar para todas as anteriores. A gente tem que pensar nessa. Peraí, nessa existência, se eu passar para lá, tenho algo a temer, né? Então é importante isso, senão a gente vai ficar maluco, né? De falar, meu Deus, eu não vou nunca mais progredir. Porque eu gosto muito de uma frase uma coisa do Haroldo, que ele falou assim, que hoje eu sou eu, mas eu sou vários Haroldos, né? Então eu digo a mesma coisa, eu sou a Juliane hoje, mas existem várias Julianes dentro de mim aqui, das minhas existências anteriores, das minhas experiências passadas. Então a gente está, de fato, na nossa melhor encarnação. Principalmente nessa transição, e nós somos instrumento do Cristo. O Cristo precisa de nós para passar por esse turbilhão de emoções que está sendo essa fase transitória do planeta. Isso até
é um axioma do próprio espiritismo, né? Que nós progredimos sempre, né? O espírito progride constantemente. E se a gente tiver essa plena consciência disso, e você olha para o que você é hoje, eu não tenho a menor intenção de saber o que era no passado. Nem eu. Apesar de que a gente tem uma leve desconfiança, né? Não Sim, sei sim, você. mas é que quando você conversa com as pessoas, aí eu fui rei, rainha, Imperador, fui né? Todo príncipe, mundo né? foi alguma coisa. É, ninguém foi pilantra, É, ladrão, é, prostituta, essas coisas, né? Então é engraçado. Então verdade. eu falo assim, se eu tiver que saber, né, como diz o próprio Chico, né, o telefone toca de lá para cá, mas eu não vou correr atrás, pode ficar tranquilo. É que, na verdade, essa fofoca espírita, né? Essa fofoca espírita, ela é desnecessária, assim, para você Sim, saber quem você foi. O importante é você entender quem você é e quais são as suas tendências. Isso é o perfeito. importante. Quem eu sou e que tendências eu trouxe. Então, a gente tem Uhum. uma leve, quando eu falo, a gente tem uma leve desconfiança nesse sentido. Você sabe muito bem que tem uma perninha sua que vai para esse caminho aqui, que fala, isso aqui eu devo ter feito algumas coisas nessa característica aqui já. Eu acho que eu reincidi várias vezes. Então, eu Lembra do preciso deixar processo para da aplicar. futurologia? O que vai acontecer com você? Eu tenho certeza que eu É, sei. Aquilo que você pisou errado. exatamente, Isso vai voltar. exatamente. Ele vai voltar porque você precisa superar, né? É, É o pecado. Você errou um alvo, você errou, fez um equívoco lá. O que você tem que fazer? Tentar de novo, né? Até acertar o alvo, né? Até para isso, não cometer um novo pecado. isso aí. E aí, o quinto ponto de Santo Agostinho, ele diz assim: examinai o que podeis ter feito contra vós, contra Deus, contra o próximo, primeiro ao contrário, ter feito contra Deus, contra vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. Então, tudo resume-se nesse último ponto. De tudo isso, todas essas dicas que ele nos dá, essas perguntas, esses direcionamentos que ele nos dá, Santo Agostinho, é para chegar nesse final de que o que eu fiz contra Deus, contra meu próximo e contra mim mesmo. Como você mesmo lembrou, amar ao próximo como a ti mesmo. Eu só vou conseguir amar ao próximo se eu me amar. Eu só vou entender o que receber um carinho, dar um carinho, se eu receber um carinho, se eu souber dar um carinho, não é? Eu Perfeito. só sei o que é gostoso, como é gostoso um cafuné, se eu recebi esse cafuné de alguma forma, né? Então é uma troca. O amor, ele é um esforço também. A prática Sim. do amor, ela exige muito exercício e muita disciplina. No começo da nossa live, você estava dizendo que a gente vai se habituando a fazer as coisas, né? E é exatamente isso. A prática do amor, tem que ser um hábito, é um exercício, até que chegue ao ponto que a gente não sente mais que isso não vai ser mais um peso ter que fazer algo. Quando você se obriga, por exemplo, a conter um vício ou a fazer pelo menos uma boa ação por dia como uma meta sua, vai chegar um ponto que você não vai mais prestar atenção que aquilo era uma meta. Você já vai estar fazendo naturalmente, porque é do seu ser. Então, o amor ele pode ser automatizado, assim como a gente aprende a dirigir, a andar de bicicleta, né? Quando a gente usava o carro, quando carro com marcha ainda, você é Sim. tão automático, você engata a primeira, pô, né? É automático. A prática do amor pode ser tão automática quanto você pegar um carro e dirigir. Então, fica essa dica para nós, para que tenhamos esse nosso potencial de autoiluminação que depende do nosso esforço. É apenas do nosso esforço. Não adianta essa história de entreguei para Deus e deixar que Deus se vire com você e você não dá um passo para que a iluminação do Criador chegue.
Se eu não dou um passo para isso, qual é o mérito que eu vou receber, que eu tenho para receber? Se eu não tomei nenhuma iniciativa, então Perfeito. depende de mim. Isso resume essa frase. Ajuda-te, que o céu te ajudará. É uma Que às lei vezes... de ação e reação. A partir do momento que eu dei um passo, que eu me coloquei à disposição de fazer essa mudança, você pode ter certeza que nós vamos receber todas as ferramentas para isso. O mar se abre para nós. As portas se abrem. Os caminhos são trilhados. Basta que você tenha esta ação em direção a esse propósito, que tudo vai se amoldando. Eu sempre você estava falando, né, das pessoas que acham que sabem que existe um trabalho por trás do pedido, né? E as pessoas têm um hábito muito sequencial de falar, né? Dai-me paciência, Senhor, né? Senhor, dai-me paciência. Eu pergunto, você tem certeza que você está pedindo isso, né? Por quê? Porque você não vai ganhar de mão beijada, né? Você não vai ser, por um ato milagroso, receber a paciência. Ele vai te oferecer oportunidades onde a tua paciência será exigida, né? Então, você, na verdade, está pedindo que você tenha um evento onde alguém vai te espezinhar para você exercitar a tua paciência, né? Porque nada vem de mão beijada. Até lembrei aqui de uma frase que está no livro dos Médiuns, que eu acho muito forte, assim, se eu não me engano, no capítulo 26, e ele fala o seguinte: os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, né? Então, quer dizer, muitas vezes as pessoas falam, eu vou rezar, vou na igreja, vou no centro, eu vou pedir para que tal desafio seja afastado da minha vida, né? E aí ele fala assim, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, nem os espíritos de luz, ninguém vai vir aqui tirar de você aquilo que é seu, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que leva a ele, dizendo, marcha e atingirás, né? Na mesma sequência do pedir e obtereis, né? Encontrarás pedras nos teus caminhos. Olha só, então ele não tem estrada asfaltada, né, em direção ao céu. Você vai ter uns desafios. Mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Encontrarás pedras nos teus caminhos, mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Aí os espíritos falam, nós te daremos a força necessária, olha só, se quiseres empregá-la. Então, quer dizer, às vezes a pessoa pede, né, para Deus, para o mundo espiritual, para o seu anjo da guarda, para o seu protetor, seja lá, para o familiar desencarnado, para que lhe ajude. O que ele vai poder fazer é te auxiliar no direcionamento. Mas afastar as pedras para que você não tropece é uma atividade particular, individualíssima. É só você que pode fazer. Se você quiser. Você também pode optar por tropeçar e cair de cara no chão. Porque os espíritos não vão fazer esse trabalho por você. Vão lamentar porque te disseram, olha que tem uma pedra. Você vai encontrá-la. O que você tem que fazer? Retirá-la do seu caminho. Se você não o fizer, você vai tropeçar. O máximo que eles vão fazer é falar assim, coitado, né? Você vai ter que levantar e a pedra vai continuar na sua frente. Você não passou por ela. Então é importante entender, né, que o mundo espiritual, que Deus, ele está à nossa disposição, mas ele não faz a nossa tarefa. Ele nos mostra, nos orienta, nos educa, nos impulsiona, como um professor terreno faz. Ele te dá aula um bimestre inteiro, e aí te dá uma prova para você provar que você fez. Ele não vai fazer a prova por você, né? Você é professora, você dá aula um semestre inteiro. Quando você pede para a pessoa te apresentar o trabalho, você não vai lá apresentar um trabalho, dar uma demonstração de conhecimento por ele. Se ele não conseguir fazê-lo, ele vai ter que repetir, porque a pedra vai continuar diante dele. E não é um erro do professor, não é uma má vontade de Deus para com a gente, né? É um ato, é você não ter assimilado, não ter transformado esse trabalho, essa ação,
num hábito natural, onde ele deixa de ser um trabalho e passa a ser algo pertencente à tua própria alma, como você bem falou recentemente. Isso mesmo. É isso mesmo, né? E essa coerência tudo resulta, né, na busca da felicidade. E tem uma frase que é A atribuída a bendita Gandhi, felicidade. é uma frase que é atribuída a Gandhi, que eu não tenho certeza, mas ela diz assim: felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Então, o que você pensa, o que você diz e o que você Diz e o que faz você estão faz em estão em harmonia. harmonia. Porque isso traz paz. Quando você está em paz com a sua consciência, isso é coerência. Você tem coerência com os seus atos, com as suas palavras, com os seus pensamentos. Essa coerência conforta, porque traz paz. Você não está se agredindo. E quando não traz paz, está em desequilíbrio, é porque nós estamos indo contra aquelas dicas que Santo Agostinho deixou para a gente. E aí, para finalizar, eu trago aqui a palavra de Jesus. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, de tudo isso, a gente sabe que a gente precisa se ajudar, nós precisamos nos ajudar. O ajuda-te que o céu te ajudará, porque depende realmente de uma atitude individual, uma vontade, uma disposição em trazer transformações nas nossas dificuldades. Que quando a gente tiver essa intenção e esse propósito, as coisas se facilitarão, porque Deus é misericordioso. E Jesus colocou aqui: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede em mim. Nós não estamos sozinhos. Então eu digo para quem está nos assistindo, a ter paciência até agora, e quem se vai ficar gravado, quem vai nos assistir, que a gente não perca a esperança. Porque em tempos tão difíceis, a esperança é a primeira que vai embora. A gente desanima, perde a esperança no sentido de otimismo mesmo, acha que nada vai ficar bom, que tudo vai ficar pior. Às vezes uma pessoa que está desempregada, que não está conseguindo colocação no mercado de trabalho, não está conseguindo sustento para sua família. Você falou uma coisa do estar em movimento, do que é o trabalho, né? Eu me lembrei de uma live que eu assisti de uma pessoa falando sobre nada de espiritismo, mas ele é um homem que trabalha nessas multinacionais, essas empresas. Sim. E ele é um descobridor de talentos para essas multinacionais. Ele vê quem são os talentos para trabalhar para essas empresas. E ele deu uma dica que eu achei muito interessante para quem está desempregado. Ele falou: se você está desempregado, vai fazer um trabalho voluntário, trabalho de graça. Seja visto. O que você sabe fazer? Se ofereça para uma ONG, vai lá. Esse negócio de ficar só mandando currículo não adianta, porque ninguém vai ver seu currículo. Apareça, se desenvolva, movimente-se. Ele usou essa palavra. Movimente-se, porque água parada não dá certo. Então, ele dá uma dica que é aliada a isso que nós estamos falando. Eu estou desanimado, eu estou adoecido, eu estou com dores, eu tenho uma doença reumatológica. Tire forças de você, movimente-se. Vá fazer uma caminhada dentro de recomendações médicas, dentro daquilo que é possível. Converse. Eu sou sozinho. Eu não tenho com quem conversar. Eu estou solitário, eu não tenho família, não tenho ninguém. Liga no CVV. Conversa com alguém do CVV. Agora eu esqueci 188. Eu estou sofrendo por amor. Também liga no CVV, eles conversam. Ou então toca na vizinha, pega um gato, um cachorro de rua, adota um bichinho. A gente precisa encontrar as ferramentas que estão aí à nossa disposição para que o céu nos ajude. E existem muitas. Basta que estejamos conectados e prestando atenção, seguindo essas regrinhas do Santo Agostinho, que eu acho que elas são de grande valia para nós. Era isso que eu queria falar hoje aqui para vocês. Muito obrigada pela paciência de quem ficou aqui nos assistindo até essa hora.
Juliane, muito obrigado. Nós agradecemos. Em nome do Trilha Espírita, a gente agradece a sua disposição. E já sabe que nós vamos encontrar um espacinho na sua agenda de novo mais para frente, né? Pessoas que têm disponibilidade, têm coração grande, sempre são muito bem-vindas aqui. Tá bom? Muito obrigada, eu Gente, agradeço. a todos, muito obrigado. Né? Vamos fazer os informes publicitários, né? O Trilha Espírita sempre está à disposição de todos vocês. Instagram, Facebook, YouTube. Nós temos muitas lives, entrevistas, estudos ao vivo e gravados à disposição de todo mundo. Os chats de conversa, direct do Instagram, do Facebook, são todos abertos. Se você tiver uma dúvida, quiser conversar, quiser fazer uma pergunta acerca de qualquer assunto, se a gente não estiver, a gente busca ajuda para poder responder a você. Saiba que nossos canais estão à disposição de interação para que a gente possa aprender junto e seguir o nosso caminho em direção a Deus de maneira mais tranquila, mais feliz e de mãos dadas, todos nós juntos nessa jornada. Juliane, mais uma vez, muito obrigado. Te agradecemos de todo o coração por essa disposição. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de aprender com você. Boa noite a todos, então. Boa noite, Juliane. Boa noite, nossos amigos. Nos vemos em breve. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Boa noite. Fiquem todos com Deus.